Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação, do curso de Ciência da Computação, no campus da UFC, em Crateús. E bem, a gente dá prosseguimento aos nossos estudos sobre máquinas de Turing, tratando agora sobre extensões para as máquinas de Turing. Ou seja, a gente vai observar certas extensões para as máquinas de Turing, isto é, máquinas de Turing com mais de uma fita, máquinas de Turing com fitas infinitas, máquinas de Turing com múltiplas cabeças de leitura em uma mesma fita. E o que a gente vai notar dentre todas essas extensões é que elas não acrescentam mais poder de decidibilidade às máquinas de Turing. Ou seja, uma máquina de Turing com uma única fita e uma única cabeça de leitura escrita é capaz de decidir, semi-decidir e computar tudo que essas máquinas de Turing mais elaboradas, que eu acabei de mencionar, são capazes. Ou seja, as extensões que a gente vai estudar para as máquinas de Turing, elas não tornam as máquinas de Turing mais poderosas. Essas extensões descrevem máquinas de Turing que, de alguma forma, são equivalentes a máquinas de Turing elementares. A vantagem que essas extensões trazem consigo é que elas permitem que algoritmos sejam descritos mais facilmente. E a gente sabe que, como essas extensões acabam sendo equivalentes à máquina de Turing simples, uma vez que a gente é capaz de descrever um algoritmo utilizando alguma extensão de uma máquina de Turing, a gente sabe que existe uma máquina de Turing elementar que é capaz de computar, decidir ou semi-decidir o mesmo que o nosso algoritmo, representado por uma máquina de Turing mais elaborada, está fazendo. Tudo bem? Então, a primeira, e eu acredito a mais importante, já que a partir dela a gente consegue provar que as outras extensões são equivalentes, é a extensão de múltiplas fitas para uma máquina de Turing. Aqui, a gente está tratando de uma máquina de Turing com K fitas. A gente admite que a entrada para a nossa máquina de Turing se encontra na primeira fita, da mesma forma que ela se encontra na única fita de uma máquina elementar, e as demais fitas são auxiliares e, portanto, se encontram em branco a princípio. Bom, observando uma definição mais formal, a gente vai ver que uma máquina de Turing com K fitas ela precisa ter pelo menos uma fita, e daí ela vai ser representada também como uma quíntupla, né, de estados, alfabeto, transição, função de transição, estado inicial e estados finais. E o que vai mudar essencialmente é a função de transição, porque uma máquina de Turing com uma única fita, ela precisa de um estado e um caractere para determinar qual será o seu próximo estado e a operação que ela deve executar na sua única fita. No caso de uma máquina de Turing com K fitas, a função de transição ela precisa de um estado não final e ela também precisa de K caracteres para determinar a operação que ela vai realizar em cada uma das suas fitas. A gente está utilizando K caracteres, onde cada um desses K caracteres está sendo lido de cada uma das K fitas. E o resultado dessa transição acaba sendo uma combinação do próximo estado para o qual a máquina de Turing vai estar, e também uma K-tupla que contém as operações que essa máquina de Turing deve fazer em cada uma das suas K-fitas. Ou seja, em cada uma das suas K-fitas, a máquina de Turing vai decidir por escrever um caractere ou movimentar a sua cabeça de leitura naquela fita para a esquerda ou para a direita. Então, a nossa função de transição ela recebe um estado K caracteres, um sendo lido em cada uma das K-fitas, e retorna
uma e retorna uma tupla contendo o novo estado em que a máquina deve se encontrar, e também uma tupla de k caracteres descrevendo as operações que devem ser realizadas em cada uma das suas fitas. A gente novamente convenciona que, independente da fita que seja, na jésima fita, se for lido o caractere especial de início, a operação precisa ser andar para a direita, ou seja, esse caractere não pode ser sobrescrito e esse caractere não pode ser, e a partir desse caractere você não pode andar para a esquerda, né? Afinal não existe nada antes desse caractere. A gente convenciona dessa forma. Uma configuração da nossa máquina de Turing com k fitas vai ser uma combinação de estado e k vezes o seguinte, e k vezes uma combinação de posição da cabeça da máquina de Turing e de conteúdo. Daí a gente pode abreviar uma configuração da seguinte forma. Uma configuração vai ser o estado da máquina combinado com k conteúdos de fitas, ou seja, o conteúdo da primeira fita, o conteúdo da segunda fita e assim por diante até o conteúdo da késima fita. E em cada um desses conteúdos de fita a gente vai estar sublinhando o caractere que está sendo lido pela cabeça naquele momento. Ou seja, na primeira fita, antes da cabeça encontra-se escrito W1 na fita. Após a cabeça de leitura encontra-se escrito U1 na fita. E exatamente sob a cabeça de leitura está sendo lido o caractere A1 na posição corrente da fita. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai imaginar a nossa máquina de Turing tendo a fita 1, a fita 2, até a késima fita. E a mudança de estado da nossa máquina de Turing ela vai ser sensível ao conteúdo da primeira fita, ao conteúdo que está sendo lido da primeira fita e ao conteúdo que está sendo lido da segunda fita, até ao conteúdo que está sendo lido da késima fita. Ou seja, uma mudança de estado na nossa máquina de Turing com k fitas, ela depende do que está sendo lido em cada uma das suas k fitas. E daí a gente tem uma mudança de estados. Tudo bem? A gente vai notar que essas máquinas de Turing com múltiplas fitas simplificam a escrita de algoritmos e tornam até mais intuitivos alguns algoritmos com o auxílio das demais fitas. E como exemplo, a gente pode observar uma forma alternativa de representar o algoritmo de cópia. A gente escreveu uma máquina de Turing simples que é capaz de copiar a sua entrada logo após a ocorrência dela, na sua única fita. E a gente vai agora mostrar uma máquina de Turing que é capaz de copiar a sua entrada na primeira fita, para logo após ela, também na primeira fita, utilizando a segunda fita como um espaço auxiliar. A nossa convenção é que a máquina de Turing ela recebe a entrada na primeira fita e também ela tem a sua segunda fita em branco, ou seja, a segunda fita é utilizada apenas como um espaço auxiliar. Daí, a gente vai utilizar esse espaço auxiliar para guardar uma cópia do que se encontra como entrada na primeira fita, e uma vez que a gente esteja na posição adequada para começar a escrever a cópia na primeira fita, a gente vai voltar para o começo da segunda fita e vai escrevendo aos poucos a cópia da entrada de volta para a primeira fita. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente está admitindo aqui que a nossa cabeça ela se encontra repousando em ambas as fitas no primeiro caractere em branco logo após o símbolo especial que marca o início de cada fita, e que na primeira fita, logo após a cabeça, encontra-se a entrada que a nossa máquina de Turing recebeu. Na segunda fita, logo após a cabeça, encontra-se uma sequência arbitrária de caracteres em branco. Então, nas duas fitas, a gente anda para a direita. Observa a notação que a gente está utilizando aqui.
a gente está utilizando uma notação que diz o seguinte: a gente vai executar a máquina que anda para a direita tanto na primeira como na segunda fita. Se a gente ler um caractere não nulo na primeira fita, o que a gente faz é escrever esse caractere não nulo na segunda fita e a gente volta. Ou seja, a gente vai escrever toda a entrada, que é composta de caracteres não nulos, que se encontra na primeira fita, a gente vai copiar essa entrada para a segunda fita. No momento em que a gente leu o primeiro caractere em branco na primeira fita, a gente sabe que a gente acabou de ler toda a entrada. A gente acabou de ler toda a entrada e a gente deve copiar a entrada justamente uma posição após esse caractere em branco. O que a gente faz? Na segunda fita apenas, a gente volta para a esquerda até encontrar um caractere em branco, ou seja, a gente volta para a esquerda até a cabeça da segunda fita se encontrar no caractere em branco logo antes da cópia da entrada. Nota que como a gente só utilizou o sobrescrito 2, a gente não está movimentando a cabeça da primeira fita. Independente do que esteja sendo lido na primeira fita, a gente está permanecendo na primeira fita na mesma posição. A gente só está modificando a posição da cabeça na segunda fita. E uma vez que a gente esteja agora no caractere em branco, logo antes da primeira posição em branco, que vai receber a cópia da entrada, e na segunda fita, agora que a gente está com a cabeça no caractere em branco logo antes dessa cópia da entrada, a gente vai andar nas duas fitas, uma posição para a direita, e à medida que a gente vai lendo caracteres não nulos na segunda fita, a gente vai escrevendo esses caracteres não nulos na primeira fita. Uma vez que seja lido um caractere em branco, não há descrita uma forma de continuar essa execução. Nota que a execução continua apenas para caracteres não nulos. Uma vez que seja lido um caractere nulo na segunda fita, a máquina de Turing ela deve parar, já que não há previsto uma execução para quando lesse um caractere nulo na segunda fita. Tudo bem? E daí a gente viu a nossa máquina de cópia, a máquina de cópia que a gente também tinha visto como uma máquina simples, uma máquina com uma única fita e uma única cabeça de leitura. A gente vê ela de uma maneira mais intuitiva, utilizando uma segunda fita como espaço auxiliar, nesse contexto das máquinas de Turing com múltiplas fitas. Eu acredito que essa versão da máquina de Turing de cópia, ela se torna mais intuitiva, já que a gente tem um espaço auxiliar para armazenar a cópia. A gente também pode notar que, enquanto é relativamente simples escrever uma máquina de Turing capaz de calcular o sucessor de um número utilizando apenas uma fita e uma cabeça de leitura, seria bastante tortuoso escrever uma máquina de Turing capaz de somar dois números recebidos como entrada. Veja só, não seria impossível escrever uma máquina de Turing simples capaz de somar dois números recebidos como entrada. Seria bastante difícil, mas impossível não. Utilizando múltiplas fitas, a gente consegue escrever de uma maneira relativamente simples uma máquina de Turing capaz de somar dois números. Aqui a gente está admitindo que a gente recebe como entrada os bits do primeiro número. Logo após os bits do primeiro número, a gente recebe como entrada também um ponto e vírgula, indicando o término do primeiro número. E logo após esse ponto e vírgula, o início do segundo número. E após o ponto e vírgula, os bits do segundo número. Tá bom? Então a nossa entrada é W1, ponto e vírgula, W2, onde W1 é uma palavra contendo os bits do primeiro número e W2 é uma palavra contendo os bits do segundo número. O que a gente vai fazer então, já que a nossa entrada é recebida inteiramente na primeira fita, é pegar o primeiro número e copiá-lo para a
segunda fita, enquanto a gente vai substituindo os bits do primeiro número por 0 e também aproveita para apagar o ponto e vírgula. Então aqui a gente tem o começo da nossa máquina. Sempre que a gente lê, a gente anda com a cabeça para a direita nas duas fitas. Sempre que a gente lê um caractere não nulo, a gente escreve na primeira fita 0 no lugar desse caractere e escreve esse caractere na segunda fita. Então, basicamente, a gente está recortando o caractere o primeiro número, os bits do primeiro número da primeira fita e está escrevendo esses bits na segunda fita. A gente faz essa operação até chegar ao ponto em que a gente lê um ponto e vírgula. Quando a gente lê um ponto e vírgula, a gente sabe que o primeiro número acabou e agora ele se encontra recortado na segunda fita. E então a gente pode utilizar tanto a primeira fita como a segunda fita, cada uma contendo um número, para realizar a operação de adição e deixar o resultado na primeira fita. Claro, no resultado da adição, a gente não vai ter o ponto e vírgula. Então, a gente escreve 0 no lugar do ponto e vírgula. A gente anda com a cabeça para a direita na primeira fita até encontrar um caractere em branco. E nota que, como a gente não escreveu nada na segunda fita, logo após a última iteração em que a gente escreveu A na segunda fita, a gente andou para a direita e não escreveu nada, então a gente se encontra em um caractere em branco também na segunda fita, logo após o primeiro número. E na primeira fita, após executar essa máquina, a gente se encontra com um caractere, em um caractere em branco logo após o segundo número, que está repleto de zeros após o seu bit mais significativo. O restante da máquina é bastante simples, apesar de parecer a parte mais complexa da máquina, na verdade é a parte mais simples, porque agora a gente vai andar para a esquerda nas duas fitas e vai reagir utilizando a lógica de aritmética de bits de acordo com os bits que são lidos de cada fita. Ou seja, se a gente lê 0 e 0 nas duas fitas, a gente escreve 0 na primeira fita e volta. Se a gente lê 0, 1 ou 1, 0 nas duas fitas, a gente escreve 1 na primeira fita, afinal a soma desses bits vai ser 1, e volta para o nosso laço principal, a execução de andar na fita uma casa para a esquerda nas duas fitas. Quando chega o ponto em que a gente anda para a esquerda nas duas fitas e ler 2 bits 1, a gente precisa mudar o contexto de execução da nossa máquina para levar em conta o vai 1 dos bits. Afinal, a soma desses 2 bits vai dar 0, mas é preciso levar em conta o vai 1 para o próximo bit. Ou seja, toda essa máquina, toda essa região da máquina, bem aqui, é análoga a essa região do diagrama, mas essa região ela está levando em conta o bit de vai 1. Tudo bem? São as mesmas operações, mas aqui a gente está levando em conta o bit de vai 1. A gente deixa de levar em conta o bit de vai 1 quando a gente lê 2 zeros. Quando a gente lê 2 zeros, a soma desses 2 zeros mais o bit de vai 1 dá 1. E aí a gente já não tem bit de vai 1. E a gente volta para o nosso laço principal, de andar para a esquerda nas duas fitas, sem considerar um bit de vai 1. Eventualmente, a gente vai encontrar um caractere em branco na primeira e na segunda fitas, e nesse momento a nossa máquina não tem descrito uma operação que deve ser executada, portanto a sua execução encerra com a soma dos 2 números registrado na primeira fita. Então, apesar de ser relativamente simples escrever a máquina que soma 2 números utilizando 2 fitas, a gente consegue imaginar que seria bastante tortuoso escrever a mesma máquina utilizando uma fita só. Note que, apesar de parecer bastante complicado, escrever uma máquina de soma utilizando uma única fita é apenas complicado, não é impossível, certo? Existe uma máquina com uma única fita equivalente a essa máquina de soma
que utiliza duas fitas. E é exatamente isso que o Teorema 4.3.1 ele mostra para a gente. Ele mostra para a gente que, apesar de haver um acréscimo linear no custo de cada passo da nossa máquina de uma fita, é perfeitamente possível construir uma máquina de uma única fita capaz de simular uma máquina com várias fitas. A demonstração desse teorema por completo não é adequado para esse vídeo, afinal é uma demonstração relativamente grande, mas a ideia por trás dessa demonstração é que uma máquina com K fitas pode ser simulada por uma máquina com múltiplas fitas, pode ser simulada por uma máquina com uma única fita, se a gente fizer uso de um alfabeto especial. Ou seja, em vez de considerar apenas um símbolo de cada vez nas posições da nossa fita única, a gente vai considerar que cada posição da nossa fita única contém vários símbolos. Alguns desses símbolos representando o conteúdo de uma das fitas e alguns desses símbolos representando a posição da cabeça nessas fitas. Por exemplo, para uma máquina de Turing com duas fitas, com esse conteúdo e essas posições de cabeça, a gente poderia ter uma única fita em que o primeiro caractere, naturalmente, é o caractere de início da fita, e observa que nos demais caracteres da fita que ainda não foram utilizados, ou seja, que ainda não são caracteres em branco, a gente vai ter tuplas com 4 componentes, 2 para cada fita. Você pode observar que as duas primeiras componentes dizem respeito à primeira fita e as duas últimas componentes dizem respeito à segunda fita. Você pode notar que as primeiras componentes das tuplas descrevem o conteúdo da primeira fita, assim como as segundas componentes das tuplas descrevem em binário a posição da cabeça na primeira fita, ou seja, a cabeça não se encontra no caractere especial, não se encontra no símbolo A, nem no símbolo em branco. A cabeça da primeira fita se encontra lendo o símbolo B, assim como as terceiras componentes das tuplas representam o conteúdo da segunda fita e, de forma análoga, as quartas componentes representam a posição da cabeça nessa segunda fita, no caso, lendo o caractere B. Tudo bem? Então, a ideia seria simular a execução da máquina de Turing utilizando tuplas de símbolos em vez de símbolos propriamente ditos, para representar, digamos, faixas em uma única fita da máquina de Turing. E quando do término da execução dessa máquina de Turing de múltiplas fitas, simuladas como múltiplas faixas em uma única fita da nossa máquina de Turing, quando encerrasse a execução dessa máquina de múltiplas fitas, o último passo da nossa máquina com uma única fita seria substituir cada uma das tuplas pelo símbolo que se encontra na sua primeira componente. E daí a gente representaria a saída da máquina de Turing, que deveria estar na primeira fita, como foi convencionado, certo? Aqui a gente tem a demonstração do teorema. É uma demonstração bastante extensa, afinal, ele está explicando que, de fato, essa transformação dá certo, e ele está explicando também que existe um acréscimo de custo linear para cada passo da máquina de Turing nova. Tudo bem? Aqui a gente tem uma outra extensão da máquina de Turing, que é a máquina de Turing com fita infinita para os dois lados, ou seja, uma máquina de Turing que não tem começo, quer dizer, cuja fita não tem começo, ela é infinita tanto para a direita como para a esquerda, e a equivalência dessa máquina de Turing com fita infinita para uma máquina de Turing com fita simples, ou seja, com fita infinita apenas para a esquerda, não é tão difícil de se imaginar. Você pode utilizar uma máquina de Turing com duas fitas, onde a primeira fita representa convencionalmente o conteúdo da primeira fita da entrada e infinitamente para a direita, e a segunda fita representa o conteúdo da fita infinita antes da entrada
infinitamente para a esquerda, tudo bem? Então você consegue representar cada um dos infinito para a direita e infinito para a esquerda em uma fita usual de uma máquina de Turing com duas fitas. Daí a gente consegue representar uma fita infinita para os dois lados, utilizando duas fitas infinitas para um lado só, e portanto a máquina de Turing com fita infinita ela é equivalente a uma máquina de Turing de duas fitas, com a convenção que a gente acabou de descrever. E essa máquina de Turing de duas fitas ela vai ser equivalente a uma máquina de Turing simples, e portanto a nossa máquina de Turing com fita infinita é equivalente, por transitividade, a uma máquina de Turing com fita simples. Assim como uma máquina de Turing com múltiplas cabeças. A gente pode utilizar a mesma ideia das faixas, agora a gente tem várias cabeças em uma mesma fita, e daí a gente vai poder utilizar uma faixa para guardar o conteúdo da única fita da nossa máquina de Turing, e diversas faixas, uma para cada cabeça, em binário, para guardar a posição da cabeça nessa nossa única fita. Ou seja, para uma máquina com múltiplas cabeças em uma única fita, a gente teria uma faixa com o conteúdo dessa fita, e a gente teria diversas faixas dessa forma, diversas faixas em binário, codificando a posição da cabeça, a posição de cada uma das múltiplas cabeças que se encontram lendo e escrevendo nessa única fita, tudo bem? Você vai poder ler também que representar uma máquina de Turing com fita dimensional não é complicado, utilizando múltiplas fitas e múltiplas cabeças, mas eu não vou entrar nessa explicação porque o vídeo se estenderia um pouco mais, tudo bem? O importante é a gente saber que a gente pode utilizar essas extensões, múltiplas fitas, múltiplas cabeças e fita matricial, para representar os nossos algoritmos, porque apesar da gente ter feito a noção de decisão, semidecisão e computação utilizando uma máquina de Turing com fita simples, ou seja, uma única fita e uma única cabeça de leitura escrita, a gente vai poder sempre converter as nossas máquinas de Turing mais sofisticadas para uma máquina de Turing simples. E daí a gente pode representar os nossos algoritmos mais sofisticados utilizando as extensões da máquina de Turing, sabendo que existe uma máquina de Turing simples equivalente à máquina de Turing mais complexa que a gente descreveu para representar o nosso algoritmo. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Então, até lá!